Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 34 minutos. Hoje é quinta-feira, dia 18 de junho. Veja agora os destaques de hoje. Caso Rafael. Acontece hoje em Planalto a reprodução simulada do crime. E com exclusividade você vai ver a entrevista da tia de Alexandra. Mais um depoimento importante para compreender quem era a mãe que assumiu matar o próprio filho. Atenção para o golpe. Beneficiários do auxílio emergencial são vítimas de fraude e perdem dinheiro. Saiba o que fazer nesses casos e já uma entrevista ao vivo esclarecendo dúvidas sobre o pagamento dos R$600. E se prepare para a chuva. Previsão do tempo para a próxima estação, o inverno começa sábado. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço e que vai até a 1 da tarde, já está no ar. Atenção para essa imagem aqui, uma imagem brutal. Tiros a queima-roupa. Foi na cidade de Passo Fundo, no norte do estado, foi ontem à noite. Aí o momento do tiro. É um homem que já devia, para a justiça. Estava conversando com outras pessoas, com quem atiraria nele, e as câmeras mostram um momento que ele tenta fugir, tenta escapar e é atingido a queima-roupa. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes, eu vou para um rápido intervalo e em seguida nós temos muitos assuntos. Hoje é o dia da reprodução simulada do caso Rafael lá na cidade de Planalto. Nós vamos falar sobre a previsão do tempo, se prepare porque a chuva está chegando e inclusive com bastante vento que vai seguir por alguns dias. Esses alguns dos assuntos tem também sobre o auxílio emergencial, logo depois do intervalo. É rapidinho, até já. Já estamos de volta com o SBT Rio Grande, agora 11 horas e 40, voltando 20 para o meio-dia, 24 graus a temperatura. Vamos até 1 da tarde com muita informação. Olha só, saúde é coisa séria. E com a atual pandemia, então, nós temos que redobrar o cuidado. Por isso, conheça o maior cartão de descontos em saúde do Brasil, o Cartão de Todos. Além de saúde de qualidade, você e sua família ainda têm acesso a uma rede de ensino qualificado com descontos em faculdades, escolas de idiomas, cursos técnicos e profissionalizantes. E tem várias vantagens na área do lazer também. O Cartão de Todos é aceito em milhares de estabelecimentos por todo o país. Gente, é importante se manter prevenido. A sua saúde e da sua família vem sempre em primeiro lugar. Em que lugar você encontra consultas por R$20 e demais especialidades por R$28? E ainda aproveita descontos especiais em exames médicos, dentistas e farmácias? Por isso, cuide do bem-estar de quem ama você e faça agora mesmo o seu Cartão de Todos pelo site cartãodetodos.com.br ou ligue 4003-4678. Cartão de Todos, juntos podemos mais. 11 horas e 43 minutos, 11h42, é hora do esporte. Para Biscoitos Zezé Carinho, que vem de família, hoje tem reunião importante da Federação Gaúcha de Futebol com o governo do estado. Qual é o assunto? A volta do gauchão, meu amigo, meu irmão Glauco Paza, bom dia. E será que, ao melhor, quando volta o gauchão, Glauco? Olha, dá para dizer que hoje é o dia D? Será que dá para dizer isso, André? Pois é, tão difícil, né? Eu prefiro dizer que é o dia D mais uma reunião. Por quê? Porque mais de uma projeção. É um tanto estranho falar em volta do futebol, os times estão treinando, a gente está vendo aí o Grêmio que treina durante toda a semana, o Inter volta hoje a treinar ali no CT do Beira-Rio, mas olha só, por outro lado, a Federação Gaúcha de Futebol está doando 1.000 cestas básicas para jogadores de segunda e terceira divisões, aqueles que mais precisam. Quer dizer, a pandemia ainda está acontecendo e é difícil se falar numa projeção. O certo é que tem esta reunião hoje entre a federação e o governo. O secretário de Esportes ontem visitou o Grêmio e hoje ele ficou de visitar o Internacional, deve ter feito isso já, para ver as condições sanitárias. Realmente são muito grandes os cuidados que a dupla Grenal está tendo, mas isso não significa que o futebol possa voltar agora, já em seguida, como quer a federação, seria na segunda quinzena de julho. Fica aí uma grande expectativa, mas a reunião de hoje, quem sabe, vai dar uma projeção de data. Por enquanto, seria 19 de julho, por ali, a intenção da retomada
do futebol. E nós queremos muito que chegue essa data, né, Glauco? Porque certamente nessa retomada a gente já vai estar com, né, a pandemia tendo pelo menos começado a passar ou a diminuir, e é isso que a gente precisa o quanto antes, né? Pois é, mas se a gente for olhar a Europa, por exemplo, que vários campeonatos já voltaram, o período de pico, eles esperaram um tempo bem maior do que nós aqui, por exemplo. Que, aliás, nem se sabe se a gente ainda não está no pico. São Paulo ontem foi um terror, né? E olha só, há pouco eu soube que lá na Alemanha, porque a Alemanha já retomou o campeonato, né, Glauco? Sim, já tem campeão, o Bayern. Pois lá na Alemanha, que é um dos países que melhor se destaca no enfrentamento da pandemia, agora teve 2 surtos. Um num condomínio, 700 pessoas estão confinadas agora dentro deste condomínio, porque 100 pessoas confirmaram positivo, e também em frigorífico. Ou seja, ainda tem esse cuidado necessário depois do pico, né, e na queda aí das contaminações. E não precisa nem dizer, saúde em primeiro lugar. O esporte pode dar uma esperada, né? Agora, torcedor do Inter pode usar a camisa não pode oficial. Esse não precisa esperar, pode usar a camisa oficial antes dos jogadores voltarem a atuar pelo Gauchão ou por outra competição, né? Participar do nosso desafio pelo Facebook do SBT, facebook.com/SBTRS oficial, mandando a sua sugestão, a sua ideia. Por que pagar mensalidade mesmo em meio à pandemia? Hoje, olha só, hoje essa camisa sai para o ganhador. Live a partir da 1h30 da tarde com um convidado muito especial. O convidado especial é o Fabiano. Ele vai nos ajudar a escolher quem é o vencedor desta linda camisa. 1h30 da tarde, então. Isso mesmo. Imperdível. Um abraço. Até já, Glauco. Deixa eu chamar rapidamente aqui o Lucas Abate. A gente vai falar sobre aquela jovem de 18 anos que está há 8 dias desaparecida na cidade de Soledade, no norte do estado. E o Lucas tem outros detalhes. Lucas, bom dia. Como é que está a situação agora? Bom dia, André. Bom dia a todos. A polícia segue investigando esse caso e tem uma linha de investigação mais forte, André, que é o caso de feminicídio seguido de ocultação de cadáver. Isso porque a Paula Chayane Perim Portes, de 18 anos, está desaparecida há 8 dias e a polícia já vem investigando esse caso, André, e descobriu nesta semana uma imagem que mostra a jovem inconsciente sendo colocada dentro de um carro em um local com 5 pessoas. A polícia já identificou 2 dessas 5 pessoas. Um homem, inclusive, já está preso temporariamente e o outro está foragido. Agora o trabalho para identificar esses outros 3 envolvidos e também o carro onde a jovem foi colocada. E também, André, sobre o paradeiro da jovem, Paula Chayane, já desaparecida há 8 dias. Tem essa linha de investigação, mas, claro, a polícia segue buscando outras informações sobre o paradeiro dessa jovem. E viva, principalmente, né, o que nos disse ontem o delegado Joebert. Agora, Lucas, esse caso dessa moça de 18 anos me lembra muito aquele caso que nós tivemos aí um mês e pouco atrás, ali de Nova Hartz. Né? Se de fato se confirmar, que é o que a gente não quer confirmar. É Araricá, é do lado de Nova Hartz, exatamente. Ali em Araricá, de uma jovem, né, que teve uma situação, repito, né, nós queremos essa moça viva, mas o que aconteceu com a moça de Araricá, ela se encontrou também, era um ex-namorado, que tinha um namorado por pouco tempo, e ele teria matado ela, inclusive, logo dentro do carro e ocultado o cadáver. Então, a polícia está muito preocupada porque tem já algumas evidências, né, Lucas? E as imagens mostram isso, porque ela teria saído e reencontrado uma pessoa que ela estava interessada, não estavam nem namorando, né? Isso. Até o que aconteceu, André, foi que no dia 10 de junho ela estava reunida com amigas em uma janta, tudo aparentemente normal. E durante essa janta ela recebeu uma mensagem desse homem que ela já havia conhecido, estaria indo encontrar novamente e acabou deixando a casa da amiga. E desde então, André, a partir do momento em que saiu da casa da amiga e se encontrou com esse homem, ela não foi mais vista e também não entrou em contato com mais ninguém. A única questão que teve é que nessa madrugada, André, do dia 10 para o dia 11 de junho, o irmão da Paula recebeu uma ligação no celular, do celular da Paula, mas não conseguiu entender nada, disse que tinha uma espécie de chiado, um ruído, então não conseguiu entender o que ela havia falado. E a partir dessa semana, a partir da investigação, se descobriu essa imagem que mostraram ela desacordada, sendo colocada dentro do carro, o que reforçou a hipótese da polícia de um feminicídio seguido de ocultação de cadáver. Tem pelo menos 4 pessoas que a polícia está investigando, né, Lucas?
São 5 pessoas que estavam nesse local, André, onde ela foi colocada dentro do carro. 2 já foram identificadas, uma delas, inclusive, já está presa e a outra está foragida. Mas, por enquanto, eles não deram nenhum elemento novo para a informação, não falaram novos detalhes, novas informações sobre o paradeiro dessa jovem. Inclusive, André, inicialmente, esse homem que ela se encontrou foi ouvido pela polícia, até numa condição de testemunha, e informou que, de fato, havia se encontrado com ela, mas que ela tinha saído daquele local e não tinha mais entrado em contato com ele. Então ele acabou entrando numa espécie de contradição a partir da análise dessas imagens de câmera de segurança. E ela morava há pouco tempo, fazia um mês que morava na cidade de Soledade, né? Então também estava começando relações ali, não se sabe ao certo, isso está sendo investigado. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Obrigado, Lucas Abate. Agora 11h49, quase 11h50, aí faltando quase 10 para o meio-dia. Começa hoje, no final da tarde, às 18 horas, a reprodução simulada do assassinato do menino Rafael na cidade de Planalto, que fica no norte do estado. Está aqui o menino Rafael junto com a mãe dele, Alexandra. A rua onde fica a casa da família já foi isolada desde hoje de manhã cedo, para evitar a aglomeração e facilitar o trabalho da polícia. Saiba agora como vai funcionar esta reprodução simulada dos fatos. Marcada para começar às 6 da tarde desta quinta-feira, a reprodução simulada busca recontar os passos até a morte de Rafael Vinques, de 11 anos. O menino desapareceu no dia 15 de maio, em Planalto, na região norte. O corpo foi encontrado 10 dias depois, dentro de uma caixa, na casa vizinha da família. O objetivo é avaliar se as versões dadas pelos participantes, pelos envolvidos naquele crime, se elas conferem. Se existe alguma viabilidade de terem acontecido da forma como ela foi narrada. A mãe de Rafael, Alexandra Dolgokenski, de 33 anos, vai participar da reconstituição. Ela alega que matou o menino sem querer com uma alta dose de medicamentos. As várias versões para a morte de Rafael apresentadas em depoimentos serão reproduzidas. Os peritos, naquele momento, fotografam, registram, observam, anotam e depois fazem os seus laudos confrontando, analisando essas várias versões para ver se há alguma disparidade, onde é que tecnicamente elas não são possíveis. O laudo do Instituto Geral de Perícias sobre a dinâmica do assassinato fica pronto em média 30 dias após a simulação. A duração de uma reconstituição de crime é indefinida. Não existe um tempo determinado para qualquer tipo de perícia. A perícia é uma busca de vestígios, de prova, e ela vai demorar tanto tempo quanto o perito achar que já respondeu aos quesitos necessários. Muito bem, por isso a gente vai conversar um pouco agora, né, Glauco Paza, sobre este caso. A delegada Nadine Anflor em seguida também vai conversar com a gente, a chefe da Polícia Civil aqui no Rio Grande do Sul. Hoje é um dia de muita importância, por quê? O depoimento da Alexandra, a mãe do menino, deu uma dose excessiva de remédios, o menino morreu e ela teria então escondido o corpo. Só que, logicamente, que a polícia, né, ela fez um depoimento, sim, está presa, mas a polícia vai checar todos esses detalhes. Começam uma série de perguntas e que a gente espera que elas sejam resolvidas, esclarecidas hoje, Glauco. Primeira situação, a gente ouviu ontem o seu Walter, que é uma das pessoas que estava junto com os peritos e viu o corpo do menino. Então, tem algumas coisas que elas não fecham, né? Como, por exemplo, a mãe deu remédio a mais, o menino morreu, por que não buscou o hospital? Né? Como que ela viu que ele de fato tinha morrido? Por que o menino, e já que tinha uma relação tão boa com a mãe, Glauco, por que ele foi encontrado com uma sacola amarrada na cabeça? Eu sei que é difícil a gente falar, mas hoje é o dia que está sendo feita essa reprodução, então nós vamos falar isso porque são elementos essenciais, não é, Glauco? Claro. Essenciais claro, para serem esclarecidos. Ora, se tem uma boa relação com o filho amava a família, amava a mãe teve um ato, foi ela que teve um ato de crueldade assim? Ou não foi a mãe? Ou a mãe não estava... Quer dizer, tudo precisa ser esclarecido. É muita pergunta, né? E aqui existe uma certa teoria da exaustão. O que significa isso? Não é que tem que deixar a mãe exaurida. Não, tem que exaurir os questionamentos. E são vários. Sabe o que os peritos fazem? Além das medições, dos laudos que já foram feitos, enfim, eles fazem uma espécie de roteiro com todos os passos do processo que eles vão executar lá dentro. E a partir do momento que uma resposta não for atendida,
eles vão repetindo, e esse ato pode ser muito demorado. Por isso não há previsão de encerramento. Não tem como prever isso aí. E outra, o delegado Joebert foi bem claro, né? Ela quer participar, foi um acordo feito com a defesa, mas ela não é obrigada a se autoincriminar. Então, é claro que isso aí envolve muito da questão da contradição, o que ela vai afirmar e o que ela não conseguir comprovar, né, André? E outra coisa, Glauco, perguntas que surgem, tá? Estou aqui só colocando um leque de questionamentos. Primeira coisa, foi de fato, porque a perícia hoje vai estar lá com laudos também. Então, se não tem remédio no corpo do menino, como que foi uma dose excessiva de remédios? Já começa por aí. Então, surgem com isso outras e várias dúvidas. O menino foi retirado de dentro de casa por alguém que não se sabe? O menino morreu nesta noite de 14 para 15? O menino foi posto nesse local nesta madrugada ou no outro dia? Ficou em cativeiro? Afinal de contas, quem encontrou o menino viu que ele tinha ferimentos, né, o Glauco? Me chamou muito a atenção aquele depoimento do agente funerário, que ele não acredita que uma pessoa tenha feito aqueles nós, né, no pescoço do menino, né, André? Exatamente, e alguns detalhes que não cabe nem a gente trazer aqui, mas que mostra que não foi simplesmente, né, digamos assim, uma morte por remédio, teve vários ferimentos. Isso também vai ser confrontado hoje, certamente, durante essa reprodução. O componente psicológico é muito importante também, tanto que a área está toda isolada pela Brigada Militar, né? Porque o assédio popular deve ser grande também, né, André? É verdade. Chama atenção, logicamente. E Glauco, o Rafael, era um menino muito querido da comunidade. Ele participava, inclusive, ele ia em reuniões de idosos de terceira idade. Os depoimentos que ele era, apesar de quietinho, reservado, ele era muito afetuoso. E essa era a característica dele, com esses óculos, ele tinha um problema sério de visão. E esse relato eu tive quando eu conversei com a dona Noeli, que é a tia-avó do Rafael. Ela é tia da Alexandra. Ela é tia da Alexandra, ela é irmã do pai da Alexandra, que morreu, depois a gente vai falar mais sobre isso. Quando a Alexandra era pequena, tinha 8 meses. Mas o relato desta tia-avó, que inclusive faz uma campanha para arrecadar recursos, fazendo rifas para fazer uma lápide, né, muito bonita no túmulo do Rafael. Então vamos ouvir o depoimento dela, falou com a gente com exclusividade. Qual foi essa surpresa quando a senhora acompanhou no momento em que encontraram o menino? Quando encontraram, eu estava em casa. Minha irmã me ligou. Ela me ligou e disse, olha, acharam o Rafael. E vivo. Trouxeram ele vivo. Eu fiquei feliz da vida, né? Eu disse, não acredito, soltar. E ela já voltou com outra notícia dela, já me ligou de novo. Não, eles acharam, mas está morto. Daí foi meu desespero. O que a senhora acha que aconteceu? Como é que é o seu hoje sentimento como tia da Alexandra? Eu não sei, eu olhava para ela assim, não dá para acreditar que uma mãe faria isso com o filho. Porque ela não demonstrava assim pra gente. Às vezes ela mostrava assim que ela era fria, assim, que ela não tinha pena das pessoas, mas agora fazer com o filho assim, tudo isso, para mim, eu ainda parece que não é verdade. Depois disso tudo ter acontecido, a senhora começou uma campanha aqui na cidade. Sim. Que campanha é essa? A gente começou a fazer uma campanha para nós arrecadar fundos para fazer uma capelinha em cima do túmulo dele. Aí eu não vejo hora, eu quero que venha a resposta, o porquê que ela fez isso e também se tem mais gente junto, porque eu acredito que ela não fez sozinha. Eu quero pedir que a justiça seja feita. Esse depoimento ela fala mais, depois a gente vai mostrar a hora que ela fala mais do menino, ela fala aí da surpresa que foi e todos, isto é inegável. Não teve uma pessoa, Glauco, que disse a criança era maltratada, como no caso do menino Bernardo, por exemplo. Não. E é isso que chama muito a atenção. É o que a polícia quer saber, a motivação desse crime. É uma baita de uma interrogação e alguns aspectos técnicos também que chamam a atenção nessa reconstituição, ou enfim, né? Reprodução, como queiram chamar. A polícia prefere chamar como reprodução simulada. Por exemplo, a porta do quarto do menino, ela não abria totalmente por conta de uma escrivaninha. E a mãe disse que fez tudo sozinho. Ela vai ter que
comprovar isso através de um boneco, se ela conseguiria fazer isso aí, porque a reprodução do boneco atende o mesmo tamanho, o mesmo peso do menino Rafael. Tudo isso está sendo previsto para hoje. E claro que a reação das pessoas é muito variada, mas assim, de um modo geral, uma mãe que tem um carinho pelo filho, já deu um remédio para o filho, que se confirmar que deu um remédio, já deu um remédio sem nenhuma indicação médica, já é um problema. Segundo, viu que a criança não acompanhou, a criança passando mal, é o que eu disse já uma vez, uma mãe nessa situação leva correndo para o hospital, a criança nos braços e quer que os médicos ressuscitem a criança. E o hospital, Glauco, fica a 4 quadras da casa, é ali do lado. Então, assim, o que motivou este ato, segundo o depoimento dela, amarrou a criança com uma corda, era uma corda nova, o detalhe que disse o seu Walter ontem, esse fio de estender roupa. Que ela disse que tinha em casa. Era uma corda nova, chamou a atenção. E um outro detalhe que o seu Walter falou, a criança ela estava com os chinelos nos pés, não aparentava uma condição de ter sido arrastado. Tá? Então, só que, claro, isso é uma impressão e a perícia que, com todos os exames, vai poder dizer se a criança foi arrastada ou não. Para quem está chegando agora, 12:00 em ponto, nós estamos conversando sobre a reconstituição ou reprodução simulada do caso do menino Rafael. Foi lá no norte do estado, na cidade de Planalto, pois a polícia já está desde ontem. Certamente a Alexandra, mãe do menino Rafael, já está lá na cidade também, porque hoje, né, Glauco, a partir das 18 horas, começa, então, esta reprodução simulada dos fatos, mais conhecida como reconstituição deste crime. E aí, então, a polícia pretende, né, nesta reprodução, tirar uma série de dúvidas. Lembrando que, Glauco, certamente a reprodução só é feita com os laudos do Instituto Geral de Perícias. Ou seja, vai ser a hora do checkmate. Claro que a Alexandra pode ficar sem querer reproduzir, pode ser que sim, a gente não sabe qual vai ser a reação dela e nem as condições que ela está nesse momento. Mas ela vai ter que, né, vai ser dada, ela não vai ser obrigada, mas vai ser dada liberdade para ela contar o que de fato aconteceu nesta noite. E daqui a pouco a gente conversa com a delegada Nadine a respeito desse caso, mas alguns números que mostram a complexidade dessa investigação. 30 testemunhas já foram ouvidas, algumas mais de uma vez. Só a mãe, a Alexandra, depôs mais de 10 vezes e pode ter que depor mais vezes. Se for o caso, eles vão chamar novamente testemunhas. Sim. O meio-irmão, que estava em casa também naquela noite. Por quê? Porque é de difícil resolução, por isso a reconstituição. Nós vamos mostrar, eu tive autorização e a gente vai mostrar o trajeto que então o menino teria percorrido sendo arrastado por ela. Aqui, ó, para aí a imagem, só para eu explicar. Aqui, ó, essa é a porta da casa onde morava o menino Rafael. Segundo o depoimento, passa, né, por essa região onde estava esta mesa, o corpo vem por aqui, vejam que aqui tem uma cerca, essa já é a casa vizinha. Tá? Então, ela teria passado o corpo por cima e colocado na área que fica do outro lado desta casa. Então, a gente vai mostrar agora este percurso até o local onde estava a caixa, onde foi encontrada a criança dentro. Vamos mostrar em seguida. Esta é a casa, tá? Há uma possibilidade também, e vai ser questionado, se ela fez esse trajeto por aqui e não lá por trás. Tá? Aqui é a parte da frente da casa, porque isso é numa esquina. Não tem cerca essa residência, aqui mora um casal que não estava no dia do crime, estava em São Paulo, voltaram depois, aqui a área. E agora então a gente vai conseguir, ó, esse era o tapume onde a criança foi colocada e aqui a cerca. A cerca, então a gente consegue agora perceber o trajeto, vejam só, essa imagem exclusiva que nós temos, com autorização da família, nós não passamos a cerca, só fizemos ali, né, mostramos esse trajeto, portanto, que foi o corpo teria percorrido. E é o que vai ser explicado. Fez pelo lado de lá, fez pelo lado de cá ou não fez também, não é, Glauco? É verdade. E chama atenção também a questão da conservação do corpo, e isso você mencionou antes, né, André? Quando, afinal de contas, esse menino foi morto? Porque 10 dias depois o corpo foi encontrado, mas ele não estava em estado de decomposição avançado, como tendo sido morto há 10 dias. E não em nenhum tipo de algum tipo de odor. Mas isso a perícia ela não tem precisamente como apontar quando a criança foi morta.
Mas o que tem de informação nisto é que pelo clima, pelo local que estava, pela temperatura que estava, isso tudo poderia ter colaborado. Mas, como dissemos, só a perícia para apontar, né, um indicativo do que de fato aconteceu. Os moradores dessa casa é um casal, como dissemos, a caixa pertence a eles. E deixa eu mostrar aqui na imagem que quando eu fiz essa gravação, para que ainda... Não, vai mais um pouquinho. Em algum momento eu vou mostrar aqueles tecidos, porque é o casal, o proprietário da casa, eles trabalham com tecidos, e esses tecidos foram colocados em cima do corpo do menino Rafael. Eles foram retirados, esses tecidos, certamente devem ter sido periciados, mas a gente vai ver numa imagem em seguida, eles estão colocados numa sacola aqui, ó. Vai aparecer aqui em seguida 2 sacolas onde estão estes retalhos. Aqui, ó, 3 sacolas no canto ali, onde foram colocados esses retalhos aqui, ó. Esses retalhos que tinham sido liberados, inclusive a caixa foi encaminhada, né? André. O casal chegou de viagem e logo fez uma limpeza aí na área da casa. Diga, Glauco. É um grande aparato policial que está mobilizado para esta ação de hoje e alguém pode se perguntar assim, poxa, mas todo mundo vai ter acesso? Não. Pelo contrário, o acesso no local vai ser bem restrito ao promotor, advogado de defesa, os delegados, os peritos, logicamente, do Instituto Geral de Perícias, a Alexandra, logicamente, até porque o local é pequeno e tem que preservar as características, tá? Mas o aparato se dá em conta de que são muitos investigadores que estão por ali, vão conversar, vão se reunir. Certamente. Né? E tanto que a polícia até nem falou em número, por uma questão de segurança, e a segurança, logicamente, ao redor também da casa. E todos esses policiais chefiados pela delegada Nadine Anflor, com quem nós conversamos agora ao vivo. Delegada, me escuta bem? Boa tarde, obrigado mais uma vez por nos atender, delegada. Boa tarde, vamos estar no programa. Delegada, qual é a sua expectativa, então, para esta reprodução simulada dos fatos a partir de hoje, às 18 horas, lá em Planalto? Sim, André, a expectativa é que a gente consiga efetivar essa reprodução. Nesse momento, nós já temos a Alexandra na delegacia de Planalto, e há uma preocupação, então, com a segurança dela, segurança de toda essa reprodução, para que essa peça seja realmente fundamental dentro do inquérito policial. É uma das fases naturais do inquérito policial. A autoridade policial, ela pode proceder, o próprio artigo 7 do nosso Código de Processo Penal prevê isso, é a autoridade policial que coordena essa reprodução, e nesse caso, nessa investigação, realmente a gente entendeu que haveria a necessidade de reproduzir o que aconteceu, com base nos depoimentos de testemunhas da própria autora, já confesso. Delegada, a Alexandra fez algum pedido para a polícia no dia de hoje? Não, na verdade, nós temos que ter toda a cautela. Ela tem a própria acompanhamento da própria defesa, vai estar presente. É importante também que se diga que a defesa também essa reprodução, então há um interesse também da defesa em demonstrar como ela agiu, e é isso que vai acontecer ao longo do dia. Qual é a principal hoje pergunta que a polícia faz com relação ao caso do menino Rafael? São várias perguntas. A reprodução, são várias perguntas. Eu não teria aqui como te dizer especificamente quais, até porque isso foram os próprios delegados, o titular do inquérito policial, o delegado Ercílio, que está acompanhado pelo delegado Eivert, que é um delegado experiente da Delegacia de Homicídios, a delegada Aline Deck Palma, que também é da região. Então, principalmente esses 3 coordenados também, comandados ali pela delegada Caroline e o delegado Boiter, que são os regionais, com o apoio da chefia de polícia na pessoa do diretor Joerbert. Então, vejam que é uma força-tarefa. Então, são várias perguntas e quesitos que foram feitos por várias autoridades policiais, com a participação dos agentes. Então, os agentes também estão nos ajudando nessa condução e toda essa investigação. É um trabalho de uma equipe da Polícia Civil. Não há como te dizer quais são as perguntas. Claro que a gente sabe, vai perguntar qual foi o horário, como é que ela agiu, motivação. se efetivamente... motivação, tudo isso, mas a reprodução dos fatos, porque a motivação, outras perguntas podem ser feitas durante os interrogatórios. Hoje, o fundamental, o que interessa na data de hoje,
é saber a dinâmica dos fatos. Então, os peritos é que vão justamente nos mostrar, através, depois de um documento também que é formalizado e virar para dentro dos autos, qual foi a dinâmica na noite do crime. O Glauco Pazza, meu colega, tem uma pergunta para a senhora, delegada. Obrigada, boa tarde. Prazer falar com a senhora. Eu queria saber em relação à ligação que as pessoas fazem deste caso com o caso Bernardo. A delegada, né, a Caroline, também participa deste ato de hoje. E de que forma ela, que esteve envolvida diretamente neste caso Bernardo, pode ajudar? De que forma prática ela pode ajudar na resolução do caso Rafael? A delegada Caroline é uma delegada experiente, é uma delegada que teve, então, toda essa experiência na condução do caso Bernardo. Hoje ela é delegada regional, então ela não está atuando diretamente nos atos do inquérito policial. Conforme eu disse, os atos do inquérito policial são 3 delegados de polícia. E a delegada Carolina ela vai dar um suporte, um apoio com a experiência. Nós não estamos aqui querendo também vincular o caso Bernardo ao caso Rafael. Claro que há, sim, muitas semelhanças nesse caso. Mas é um novo caso, é um novo inquérito policial que se parte do zero, não se pode fazer ilações e comparações neste momento, mas com a experiência dela, evidentemente que ela é alguém que deve ser ouvida neste momento. Até porque tem um grande diferencial, tem algumas semelhanças? Tem, mas um grande diferencial, né, delegada, é com relação ao comportamento, a relação da Alexandra com o filho Rafael e também da maneira como ele era cuidado. O próprio delegado Ercílio da cidade comentou que foi testemunha de ver tantas e tantas vezes ela passando com o filho em frente à delegacia. Ou seja, era uma relação, né, até então normal de mãe e filho. Isso existe em vários depoimentos, então nós não podemos, neste momento, apurar e nem seria muito precipitado dizer que realmente há algo semelhante. Não, é um novo inquérito policial, é uma nova investigação que tem, sim, claro, que nos faz lembrar como cidadão, como policiais, de uma investigação que chocou o estado do Rio Grande do Sul e que choca novamente este fato. Mas nós não podemos, de maneira nenhuma, e isso é algo que a técnica policial nos ensina também, né? Nós temos que se cercar de todos os cuidados e também não eliminar qualquer hipótese. Então, não se pode basear em um determinado inquérito policial para conduzir um outro. Não, e até porque, né, delegada, pelo que a própria polícia indica, perguntas das mais variadas possíveis, o grande questionamento que se faz, mas como uma mãe faria isso, né? Por quê, né? No caso, a motivação. Ela fez, porque também é uma pergunta que não é uma simples um relato à polícia, como é que se diz, uma confissão para a polícia, que né, não pode, a polícia tem que confirmar que ela praticou de fato. Exatamente. Nós temos que apontar essa autoria e ter certeza dessa autoria e apontar, então, a materialidade e como se deu. Como, onde, quando, por quê, são essas perguntas que os inquéritos policiais precisam trazer para depois ser um inquérito robusto que vai levar, então, à condenação ou à absolvição dos autores. Neste caso, é justamente isso. Hoje estarão os policiais, então nós restringimos aos policiais e aos peritos, poderão ter acesso ao local, obviamente, a defesa e a promotora do caso, e somente essas pessoas. Nós estamos evitando, claro que há uma equipe da Polícia Civil, são agentes que foram deslocados, delegados, mas somente alguns ingressarão no momento da reprodução, juntamente, obviamente, com os peritos. Então, tem que se ter essa cautela também. A própria imprensa, obviamente, vai ter um acesso depois, no final da reprodução, poderá ter acesso tanto aos peritos como às autoridades policiais, que contarão como é que se deu. É importante que se diga, hoje está marcada essa reprodução para a noite. Já me perguntaram, a Alessandra, ela pode se negar a participar? Pode, mas é importante que se lembre que a própria defesa também solicitou nos autos do inquérito policial esta reprodução. Então, é muito precoce hoje dizer o que vai acontecer, como vai acontecer, quanto tempo vai demorar. E se é que vai acontecer. Porque até agora,
nós estamos com ela, estamos conversando, os peritos vão conversar também e nós precisamos dessa colaboração para que ela também nos mostre o que aconteceu. Delegada, meio-dia 13 minutos agora, eu converso com a delegada Nadilian Flor, chefe de polícia do Rio Grande do Sul. Estamos falando sobre o caso do menino Rafael, a reprodução simulada que acontece hoje a partir das 18 horas em Planalto, no norte do estado. Se a senhora tem mais um tempinho, o Glauco tem mais uma pergunta para a senhora e eu também. Glauco. Delegado, eu queria saber sobre essas primeiras conversas com a Alexandra, como é que ela se mostrou lá na delegacia? Qual é o comportamento dela agora? Olha, eu tive relatos somente do momento em que ela chegou, obviamente talvez ela esteja muito abalada, que foi o que me repassaram nesse primeiro momento, mas eu conversei há 1 hora atrás somente com os colegas que estão lá, então não saberia dizer exatamente nesse momento. Claro que há um envolvimento, né, de todos os policiais que ali estão, com a segurança dela, então não saberia dizer exatamente agora o que está acontecendo. Sei do horário que ela chegou, a forma como ela chegou, que ela se demonstrou um pouco abalada no momento que ingressou na delegacia. Eu lembro que a senhora comentou com a gente uma vez de tentar fazer a simulação, inclusive com relação ao tempo, né? O tempo climático. Tem uma chuva se aproximando, mas pelo que nós tivemos da Estael Cias, não deve interferir lá no norte do estado. Então, há todas as condições para se executar essa reprodução como se tivesse acontecido nesse dia também, porque até isso não se sabe ao certo, né, delegado? Exato. Neste momento, nós temos, então, todas as condições de proceder à reprodução dos fatos na noite, agora a partir das 20 horas, 21 horas. Mas quem poderá também definir isso são os colegas que lá estão, né, que é a autoridade policial que coordena também essa reprodução, que define se efetivamente vai acontecer, se há condições de fazer essa reprodução juntamente com os peritos. Os peritos também vão dizer, olha, temos condições de reproduzir ou não, né, de acompanhar essa reprodução ou não. Delegado... E nós temos que ter muita cautela, nós não estamos com o prazo encerrado do inquérito policial, um prazo que possivelmente utilizaremos mais 30 dias. Então, se não for hoje, será em outro momento, se o clima mudar e não permitir. Delegado, uma curiosidade, a gente viu aqui nas imagens os retalhos que estavam sobre o corpo do menino foram colocados numa sacola e foram descartados, assim como a própria caixa, que pertencia à caixa de papelão, que era uma dúvida que se tinha, ao casal proprietário da casa que trabalha com costura e diz que essa caixa pertence a eles. Esse material não vai ser reutilizado nessa simulação. O próprio menino, como é que ele vai ser representado hoje? Só para esclarecer, né? Essa caixa, ela está apreendida. Os objetos estão apreendidos, ou passaram por perícias, então nada foi descartado. Na verdade, talvez o que... talvez os retalhos ali dentro, ou alguma parte dos retalhos, talvez. Excessos, de repente, talvez algo que não estivesse em contato com sim. Realmente, eu visitei o local e existia também no local pelo volume. Mas tudo isso é arrecadado, é apreendido no momento, foram para perícias, então tenho certeza em relação a esses elementos, inclusive roupas que estavam ali, a própria caixa. Tudo isso faz parte do inquérito policial e foi periciado. E o menino vai ser reproduzido? Se tem, de que maneira a senhora tem conhecimento? O irmão foi intimado para acompanhar e para participar. Então, até agora, temos a informação de que possivelmente ele vai participar, mas isso também seria precoce da minha parte afirmar que efetivamente ele estará lá. Se ele não estiver, não for, e a reprodução também pode ser feita num segundo momento, enfim, nós temos ainda todo o longo da tarde agora para conversar com a Alexandra, os próprios advogados também aguardar a vinda dos advogados, para que tudo seja conduzido de maneira dentro da legalidade e de maneira muito tranquila. É isso que nós queremos nesse momento. Tá bem. Delegada, alguma colocação? Mais uma vez agradeço a sua atenção aí, parabéns por todo o trabalho que vem sendo executado pela polícia. Mais alguma colocação? Por nossa parte aqui, agradecemos aí mais uma vez ter conversado com a gente. Apenas agradecer o comprometimento dos nossos policiais, que a Polícia Civil tem feito um belíssimo trabalho, não só neste inquérito, mas tantos outros nesse momento também de dificuldade. Acho que a gente realmente percebe o comprometimento de todos os nossos policiais civis.
e fazer um último chamado, pedir uma compreensão também da população, né, da sociedade, principalmente de Planalto e arredores. Hoje não é momento de aglomeração, não é momento pode ser momento de manifestações, mas desde que a gente tenha também essa responsabilidade pelo momento que nós estamos vivendo de pandemia, então nós não permitiremos o acesso. Hoje é um dia de trabalho, um trabalho que poderá ser fundamental, um divisor de águas dentro do inquérito policial. Então, que a gente tenha essa compreensão. O colega Glauco perguntou, psicólogos acompanham esse depoimento aí dela, essa reprodução hoje, delegado? Neste momento, não, somente se houver necessidade. Muito bem, delegado. Muito obrigado mais uma vez pela entrevista com a gente. Muito obrigado. Obrigada. À tarde. Bom, e lembrando que daqui a pouco nós vamos seguir até 1h, vamos falar sobre, inclusive vamos entrar ao vivo, direto de Planalto, com informações lá do local. E agora nós vamos, com exclusividade, mostrar o depoimento da tia-avó do menino Rafael, a dona Noeli, vai ser daqui a pouco. Daqui a pouco a gente vai mostrar esse depoimento dela, que ela fala de um passado, mesmo sendo ainda bebê, a Alexandra, de um drama que ela viveu quando estava com o pai numa partida de futebol e o pai foi morto. O pai da Alexandra foi morto quando ela era bebê, tinha 8 meses, estavam numa partida de futebol, houve uma briga. E então, daqui a pouco a gente vai ouvir o relato da tia, da Alexandra, a tia-avó do menino, que sempre fala com muito carinho desse menino Rafael. Hoje, portanto, a reprodução simulada lá na cidade de Planalto, no norte do estado, em seguida, ao vivo de lá. Vamos para a redação. Glauco Pazza, um flagrante, uma execução. Aí na câmera de segurança, tudo gravado. Na cidade de Passo Fundo, do norte do estado. Quando? Por que este crime, Glauco Pazza? Pois é, a imagem é chocante, né, André? Foi ontem à noite... As costas, né? Exatamente, no bairro Ípica, lá em Passo Fundo. A vítima era o Alisson Pereira, de 31 anos, vulgo Croquete. O que as testemunhas dizem é que ele desceu de um carro, começou a conversar com os criminosos e, de repente, ele fugiu. Só que os criminosos foram atrás e executaram ele. Fizeram vários disparos. 16 cápsulas de arma 9mm foram encontradas no local. O Alisson tinha antecedentes e estava em prisão domiciliar. E todos, conforme a polícia, teriam envolvimento com o tráfico de drogas. Nossa, olha, são 2, pelo menos, ali que aparecem nas imagens, são né? O que atira... dois homens, a polícia já está de posse das imagens, agora procura esses assassinos. Nossa, foi ontem à noite isso, né? Exatamente. Ontem à noite, em Passo Fundo. E tu vê, né, essas brigas, provavelmente estava devendo alguma coisa, né? Estava com uma conta aí com alguém. Tudo indica que seja realmente alguma coisa ligada ao tráfico de drogas, só que como a polícia não conseguiu ainda chegar aos responsáveis, ela não está abrindo muitas informações, não está revelando muitos detalhes. Agora, o pessoal ali, os moradores, ficaram em pânico. Foi uma quantidade enorme de tiros disparados. Típico de execução. Eu não sei, ele estava preso em casa, é isso? Prisão domiciliar. Prisão domiciliar, mas não estava dentro de casa. Não. Se tivesse ficado dentro de casa, poderia estar vivo agora, né? Poderia estar vivo. Para quem está chegando agora, 12h21, meio-dia e 21, nós estamos mostrando um crime que aconteceu ontem na cidade de Passo Fundo, que fica no norte do estado. Está aí um homem que estava conversando com outros dois, talvez no momento, né, Glauco, que ele foi abordado ou tentaram disfarçar, né, tentaram chamar a atenção dele. Está aí, ó, mais uma imagem da câmera mais aberta. E aí, a partir quando encontraram com ele, é que teve essa perseguição, porque ele tentou fugir, né, Glauco? Teve Olha uma ali, ó. conversa prévia, que a polícia não sabe indicar o que tiros. teria sido o assunto. E aí, depois que ele tentou fugir, então, esses dois homens foram atrás. As testemunhas indicam que a vítima chegou num carro, num i30, né, um Hyundai i30, depois começou a conversar com os criminosos, fugiu, não se sabe exatamente por quê, e foi executado. Olha, quantos tiros... Vamos voltar ali, acho que eu vi pelo menos 3 ou 4, mas acho que antes já teve tiros. Eu estou aqui acompanhando pelo monitor. Olha, ó. 1, 2, 3... 4, foram 4 tiros. Pelo menos 4 tiros. 4 que deu para ver, porque outros ali... Pode ser que a árvore tenha tapado, pode ser que até outros tiros já tenham sido disparados anteriormente, porque a árvore está tapando. Não acertaram a vítima, né? Por isso a grande quantidade, 16 cápsulas foram encontradas. Ele põe a mão nas costas, né? Tu viu que o primeiro tiro, ele já sente e leva a mão nas costas, olha só.
vai aparecer ali, ó, em seguida, ó. Ó, nossa, eu não sei onde que acertou esse primeiro tiro, mas a primeira reação dele foi de se proteger, né? Foi de se proteger. Gente, quanta violência aqui. E um jovem, né? Nossa. 31 anos, quer dizer, uma vida perdida, porque tinha muito a viver ainda, mas já estava pagando para a justiça. Aquela velha história, o mundo do crime, né, o mundo do tráfico é assim, mais cedo ou mais tarde, ou tu para na cadeia, ou tu para dentro de um caixão. O que a gente vê nesse caso aí também, tinha dois, eu tinha a impressão que tinha mais um ali, mas não, eram dois só. Eram dois que correram atrás dele. E é aquela coisa, né, de dar mais de um tiro para ter certeza que tirou a vida. Não é verdade? Isso. Algumas vezes até em locais delimitados, né, na cabeça, para deixar ali também a marca da força da facção. Então tá, daqui a pouco a gente volta a conversar. Glauco Paza, e olha só, daqui a pouco nós vamos mostrar ao vivo, direto de Planalto, como é que como estão os preparativos para a reprodução simulada no caso do menino Rafael. A gente vai escutar daqui a pouco também, com exclusividade, uma entrevista com a tia da Alexandra, tia-avó do Rafael, que ela conta de um drama que viveu a Alexandra quando era bebê ainda, tinha 8 meses, quando estava no colo do pai, ele estava numa partida de futebol, houve uma briga e ele foi morto. Daqui a pouco a gente vai mostrar essa entrevista em que ela fala também um pouco do menino Rafael, que era muito querido na cidade. Ele ia muito em festas de idosos e diz que dava abraços calorosos e lamenta muito tudo que aconteceu. E a grande pergunta também dessa tia-avó: qual a motivação para uma mãe ter matado, segundo o depoimento dela, ter matado o menino Rafael? Então daqui a pouco a gente vai mostrar essa entrevista e ao vivo as informações dos preparativos, esta reprodução que começa a partir das 18 horas. E olha só, vamos mudar de assunto agora, porque um dos alvos preferidos dos estelionatários, principalmente nessa época de pandemia aí, é o auxílio emergencial. O colega Lucas Abate tem outras informações sobre um novo golpe na praça. Agora, que temporada de golpes que a polícia vem acompanhando e combatendo, não é, Lucas? Pois é, André, imagina só a situação. A pessoa é beneficiada com o auxílio emergencial e quando vai acessar aquele segundo aplicativo, o aplicativo Caixa Tem, verifica que, na verdade, sua conta já está não cadastrada. Não tem nada de dinheiro. Então, a pessoa vai... ela não consegue primeiro acesso no aplicativo. Então, ela vai desesperada até uma agência da Caixa Econômica Federal, chega na agência da Caixa e descobre que a conta está vazia, que alguém já fez esse saque. É o que está acontecendo, André, com várias pessoas, já são vários relatos que estão chegando até a Polícia Civil e também a Polícia Federal que está investigando essa situação. Eu até hoje cedo conversei com uma mulher lá do litoral que foi vítima desse golpe, disse que a primeira parcela recebeu normalmente na sua conta normal da Caixa e na segunda parcela, que teve aquela mudança que todo mundo recebe pelo aplicativo Caixa Tem, ela quis aguardar, quis esperar que o dinheiro fosse transferido automaticamente para sua conta. Como entrou apenas R$ 2,70, André, R$ 2,70 no dia indicado, ela foi tentou baixar o aplicativo da Caixa, viu que sua conta já estava cadastrada com outro e-mail que ela não conhecia, foi até uma agência da Caixa e viu que foi feita uma movimentação aí de mais de R$ 590, deixando apenas esse valor de R$ 2,70. Mas só pode ter sido deboche, Federal, né? já e não é só com ela que está acontecendo, André. Inclusive, em Novo Hamburgo, a gente tem relatos que em um único dia a delegacia de plantão, de pronto atendimento de Novo Hamburgo, recebeu dezenas de ocorrências registradas. Lá em Santo Antônio da Patrulha, onde essa mulher foi vítima, ela não é a única pessoa, então são vários relatos. E hoje de manhã, André, eu conversei com a Polícia Federal para ver como eles estão tratando essa situação. O delegado Alessandro Maciel Lopes, que é delegado regional de combate ao crime organizado. Olha, existem os mais variados meios aí que estão sendo utilizados pelos golpistas, né? E, inclusive, os crimes também são os mais diversos. A gente tem fraude, tem estelionato, o próprio sujeito que recebe esse dinheiro indevidamente e fica com esse dinheiro, não devolve esse dinheiro, também comete crime. Então, é muito importante que o cidadão também esteja atento a isso aí, porque a gama de crimes ela é bastante larga. Existe já, nós estamos apurando, verificando de onde parte estão sendo compilados todos esses dados e trabalhando eles
com tecnologias de informação para ver o melhor tratamento da investigação, mas naturalmente a gente não pode informar agora de onde partem, né? Então isso atualmente faz parte da investigação, é informação que a gente não pode repassar. Antes de eu continuar conversando com o Lucas, só chamando daqui a pouquinho, vamos falar do auxílio emergencial, né? Vamos conversar com o superintendente da Caixa Econômica Federal para aí prestar mais alguns esclarecimentos e tirar algumas dúvidas. Agora, a pergunta que eu faço, Lucas, quando a gente vai preencher, né? A gente acompanhou aqui desde o início, não é simplesmente o uso de CPF, tem uma série de perguntas que são feitas para a pessoa que está fazendo a solicitação. Como que essas pessoas tinham dados? Elas invadiram os dados, então, através da internet, todos os dados e informações das pessoas? Eu até fiz esse questionamento ao delegado, André, perguntando em que momento que o golpista interceptava esses dados e conseguia entrar no sistema. Ele disse que por questões de investigação não podia adiantar essa informação, mas existem duas modalidades em que eles fazem, que os golpistas fazem esse golpe, consegue entrar no sistema. O primeiro, André, é, por exemplo, eu não tenho direito, ou tenho direito e não fiz o cadastro para receber o auxílio emergencial. Então, eles criam desde o início, André, um cadastro, por exemplo, com os meus dados, com tudo que eles têm disponível, e a partir dali começam a movimentar essa conta. E o segundo é quando a pessoa já fez o cadastro, já teve o benefício aprovado, e eles conseguem interceptar, André, uma ligação entre o aplicativo que aprova o benefício com o aplicativo para movimentar o dinheiro. Mas a forma que eles fazem isso ainda não foi explicada pela Polícia Federal, que está investigando esse fato. Agora, André, a orientação para tanto quem teve os dados clonados, copiados para fazer o cadastro, ou quem teve o dinheiro movimentado no aplicativo Caixa Tem, buscar uma agência da Caixa Econômica Federal, porque os dois sistemas estão interligados. Então, a partir do momento que a pessoa procura a Caixa já avisa automaticamente a Polícia Federal, que começa a investigar o caso. Se for confirmado que a pessoa foi vítima de golpe, a Caixa vai restituir esse valor, André. Muito bem. Lucas, continua comigo, porque o Lucas e o Glauco Paz, o Glauco está aí também, eles já vêm há bastante tempo acompanhando, né, sobre o auxílio emergencial nas nossas transmissões aí que a gente tem feito aqui no SBT, nas transmissões ao vivo pela nossa página oficial do Facebook. Estão acompanhando todos os detalhes do auxílio emergencial, porque agora nós vamos conversar com o superintendente regional da Caixa Econômica Federal, Ricardo Biertrolho. Mais uma vez, muito obrigado por participar aqui com a gente. O senhor me escuta bem? Sim, muito bem, André. Muito bem, Bom dia, boa tarde. Agora já é meio-dia e 31 minutos. Não vou ter ainda, André. Eu também não. Então, bom dia. Olha só, eu estava conversando com o Lucas Abate agora, o senhor deve ter acompanhado sobre essas fraudes aí no sistema. O que o senhor podia falar para a gente sobre isso? Como é que está sendo, a Caixa está acompanhando? Porque não se sabe ao certo como que essas pessoas, aonde que elas entram e retiram todos os dados, não só o dinheiro, mas as informações, né, principalmente das pessoas. Isso é feito através na Caixa Econômica ou é de alguma outra maneira? O que o senhor pode nos falar? E principalmente tem como perceber esse golpe enquanto que o criminoso está ali agindo? Bom, primeiro informar que a Caixa trabalha em conjunto com o órgão de segurança pública e, em especial, a Polícia Federal, né, que a Caixa é um órgão federal, e todas as informações que a Caixa tem em relação a esses tipos de fraude, a Caixa repassa diretamente a esses órgãos. Então, a Caixa ela não discute, né, publicamente os dados, porque vai para a investigação. Agora, o que nós orientamos, né? Que as pessoas utilizem somente os canais oficiais. Então, por exemplo, se vai baixar o aplicativo, e baixa o aplicativo oficial, que é o Caixa Tem da Caixa ou o aplicativo Caixa Auxílio Emergencial. Se vai entrar no site, entre nos sites oficiais, para evitar, né, de ser clonado ou que pegue informações através de aplicativos maliciosos. Também a Caixa, nem o Ministério, nem o governo não mandam nenhum WhatsApp com link, não manda nenhum e-mail para ninguém se cadastrar, né? Então, essas são portas que às vezes se abrem, né, que as pessoas clicam e ali abre um espaço, não só em relação à questão do auxílio, a outros problemas de fraude também que pode ter ligado a questões virtuais. Então, o mais importante é as pessoas se precaverem nos acessos. E a Caixa, qualquer informação, qualquer contestação que ela receba de cliente, ela imediatamente repassa todas as informações aos órgãos de segurança que fazem a investigação. E aqui no Rio Grande do Sul tem muitos casos de fraude como esse aí?
eu não tenho esses dados, né? Até porque eles são tratados de forma centralizadas. Tá. Glauco e Lucas, perguntem, por favor. Superintendente, boa tarde. Aqui é Glauco. Eu gostaria de fazer uma pergunta em relação à concentração de pessoas nas lojas físicas. Me parece que diminuiu bastante, né, a quantidade de filas, enfim. Mas existe algum momento, alguma possibilidade que vocês indiquem as pessoas a procurarem a loja, desculpa, a Caixa, a agência física ou não? Olha, realmente a gente conseguiu, né, com o espaçamento dos calendários, ajustar e acabar com aquelas aglomerações que a gente acabou vendo nos primeiros 2 dias da primeira parcela. Primeiro que o aplicativo ele está funcionando muito bem, né? Nós tivemos situações, por exemplo, que nós abrimos agências no sábado e abrimos até um número menor de agências do que antes, e mesmo nas agências que não estavam abertas, houve um movimento significativo de saques que foi através dos aplicativos, como também nas casas lotéricas, né? Então, hoje, não há necessidade de ir pessoalmente, né? Obviamente, as pessoas têm dificuldade, né, com a tecnologia, vai lá, a gente atende e paga de uma maneira muito rápida, né? Mas está muito tranquilo, realmente, a partir aí da segunda parcela em especial. Superintendente, eu recebo aqui uma pergunta, uma colocação, de que até nos casos da suspensão de contrato de trabalho tem acontecido isso também. O cidadão vai lá retirar e o dinheiro foi-se. O que fazer nesse caso também? Como eu falei, assim, em situações que comprovadamente houve uma fraude e que não teve participação, né, da pessoa, porque muitas vezes também a fraude acontece, por exemplo, a pessoa cadastrou no celular de um terceiro e entregou a senha, entregou toda a movimentação para o terceiro. Então, a pessoa deu causa, né, a uma situação como esta, né? Então, tudo isso é analisado pontualmente e casos que realmente, comprovadamente, né, houve uma fraude, a contestação e o ressarcimento. Lucas Abate. Superintendente, eu queria reforçar essa situação do golpe, porque o relato que a gente tem das pessoas é que a interceptação dos dados ocorre nesse momento em que a pessoa migra do aplicativo para pedir o auxílio para o aplicativo Caixa Tem. Então, eu queria saber, por parte do senhor, que dados são necessários, como que a pessoa cria a conta no aplicativo Caixa Tem e como que a pessoa pode evitar que esses dados sejam interceptados nesse meio do caminho. Como eu falei, os cuidados que a Caixa orienta é acessar os aplicativos oficiais, entrar nos sites oficiais, não clicar no seu celular, né, em nenhum link, né, que venha com o nome de auxílio emergencial, que tem muitos golpes. Vocês acompanharam, né, no dia do lançamento do auxílio emergencial, né, quantos aplicativos falsos já estavam disponíveis para serem baixados. Então, esta é a principal cuidado e orientação que se tem, né? Eu não posso te dizer agora, assim, em qual é a forma ou como eles se apropriam ou não desses dados, porque é uma questão técnica. Sim. Que aí é os órgãos de segurança que atuam, né? O que eu posso orientar é só esses cuidados que o cidadão tem que ter. E foi com a conta digital aqui, eu recebo a confirmação de que essa foi retirado da conta digital, que é aquela conta criada emergencialmente pela Caixa Econômica Federal. Mas vamos agora falar um pouquinho do pagamento dos... parece que agora já se entrou num ritmo, a Caixa Federal conseguiu entrar num ritmo, né, superintendente, para o pagamento do saque do auxílio emergencial. Não vamos confundir o saque com o auxílio emergencial, sendo que o saque vai ter agora a partir de julho também, né, superintendente? Então é importante falar assim, a Caixa ela já pagou mais de 63 milhões de pessoas, né, que já receberam a primeira, e alguns a primeira e a segunda parcela do emergencial. Nesta semana, a Caixa iniciou o pagamento de mais 4,9 milhões de pessoas que estavam em análise e que agora o Ministério da Cidadania já liberou. Então, isso aí já está disponível através do aplicativo Caixa Tem para pagamento de água, luz, telefone, ou boletos, ou compra via maquininhas de cartão, né, nas lojas credenciadas. E a partir do dia 6 de julho, começa o pagamento presencial ou a transferência para os demais bancos, aí, conforme a data de nascimento. Então, esses são o pagamento ainda da primeira parcela daqueles que estavam já aguardando, né? E como ontem estava assistindo o teu programa aí, o ministro Onyx comentou, né? Estamos na expectativa agora, da próxima semana, de divulgação do calendário da segunda parcela para aqueles
que receberam a primeira parcela depois de 30 de abril, né? E também o da terceira parcela para aqueles que já receberam a segunda. Então, não temos esse calendário ainda definido, né? Estamos nesse aguardo. Teve ontem um telespectador que ele ainda estava lá na primeira fase que não recebeu o pagamento. Então, a pergunta que se faz agora é o seguinte: a pessoa que continua, né, ou mesmo na segunda fase, que ainda não recebeu, né, o dinheiro, ela deve ir até a Caixa ou ela deve procurar, como disse ontem o ministro Onix, as defensorias públicas, hein, superintendente? O que a pessoa faz nesse momento, aonde ir? Isso, importante, André, assim, eu acho que reforçar isso, o ministro falou muito bem sobre isso ontem, né? Que são os papéis diferentes. A Caixa, ela apenas faz o pagamento da lista que ela recebe. Então, se está em análise, não adianta ir à Caixa, a Caixa não vai ter a informação, né? Então, ele tem que procurar no site lá do auxílio emergencial ou no aplicativo, que ali tem informação. Se está em análise, tem que aguardar. Se foi já definido como dados inconclusivos, ele pode alterar as informações e entrar em análise novamente. Tentar pelo aplicativo. Tá. Isso. O que o ministro falou ontem, que só o rejeitado, que nesse caso ele procura a Defensoria Pública, né? E aí vai interceder junto ao Ministério, caso entenda que o cidadão tenha o direito. O Lucas tem pergunta? Superintendente, sobre a questão do FGTS, que vai ser liberado nos próximos dias, 2 questionamentos. Primeiro, sobre como vai ser a liberação desse dinheiro. Vai ser pelo aplicativo Caixa Tem? E a segunda pergunta é, quem recebeu o auxílio emergencial e tem algum dinheiro retido no FGTS, também tem direito a fazer esse saque? Ótima pergunta, porque isso aqui agora talvez pode até confundir com tantos benefícios, mas é importante ressaltar. Primeiro, o auxílio emergencial é esse que já está andando, enfim, tem o rito de se cadastrar via aplicativo, em 3 parcelas, talvez até mais, se o Congresso aprovar, né? E agora está entrando o saque emergencial do FGTS. Primeiro ponto, quem tem direito? Todo trabalhador que tenha saldo no Fundo de Garantia, seja conta ativa ou inativa, independente se ele recebeu auxílio emergencial, ou recebeu o benefício emergencial, que é o caso de situação de trabalho. Basta ter saldo no Fundo de Garantia. Tem direito ao quê? A tirar até R$ 1.045, né? Vai começar agora essa liberação, a partir do dia 29 de junho, para os nascidos do mês de janeiro, e se estende no calendário, né, que ele é elástico, vamos dizer, espaçado, que tem como data máxima para saque de 31 de dezembro deste ano. Então, vou pegar o exemplo de quem nasceu no mês de janeiro, né? Dia 29 de janeiro, a Caixa vai disponibilizar esse recurso através do aplicativo Caixa Tem, né? E ele vai poder, de 26 de junho até 25 de julho, pagar contas de boleto, água no telefone ou fazer compras, né? Só no aplicativo. E o saque em recurso, em dinheiro, vai estar liberado a partir de 25 de julho até 31 de dezembro, né? Que aí ele pode sacar em dinheiro e transferir para outras contas, né? A poupança social digital, ele é o meio de pagamento que já tem aí mais desses 63 milhões de pessoas que eu falei que já estão recebendo, e vem mais 60 milhões agora do FGTS, né? E ele é o meio de pagamento que vai ser mais utilizado para que as pessoas antecipem a sua movimentação. É importante dizer, né, que só no Rio Grande do Sul serão mais de 3,8 milhões de pessoas, trabalhadores, que vão poder movimentar mais de 2,4 bilhões de reais pelo saque do FGTS. Então, é um recurso que ele vem ajudar as pessoas, mas também ajudar a economia, né? Esse recurso ele vai movimentar toda a economia do Rio Grande, né? Porque esse valor as pessoas vão utilizar suas necessidades mais básicas, né? Para a utilização para o seu dia a dia. Superintendente, a gente sorteia até às 18 horas, viu? Porque a gente tem uma série de perguntas aqui. O que eu acho importante, como a gente não tem como entrar em cada questionamento, tem aqui, por exemplo, o caso da Vanessa, que ela mandou para a gente aqui assim, ó.
ela tem o Bolsa Família e a Secretaria de Assistência Social disse que o valor que ela recebeu é referente à filha de 19 anos. Então, ela está com um grande problema. Ou seja, eu acho que é importante generalizar de uma maneira bem prática como que as pessoas podem resolver os seus problemas, seja de não recebimento, ou seja de valor abaixo, ou seja de dificuldade. Tem muitos casos de pessoas que estão com o dinheiro que, pelo visto, assim foi aqueles crimes cometidos de desvio. Então, acho importante a gente classificar isso para orientar as pessoas o que fazer mediante uma dúvida, um problema que surgiu a partir de agora. Bom, primeira informação, vamos lá para o básico em relação a dois assuntos, né? Auxílio emergencial, o valor máximo em direito é até 2 pessoas por família, né? De acordo com o que cadastrou no cadastro ou de acordo com o que já está lá no cadastro do Bolsa Família. Então, isso a Caixa só faz o pagamento. A Caixa ela não faz análise. Quem faz análise é o Ministério da Cidadania com a data prévia. E aí, o caminho é ou através da contestação desses valores, né? Ou buscar via o Ministério. Bom, em relação ao Fundo de Garantia, tá? Eu queria colocar também o seguinte, que já está disponível no site fgts.caixa.gov.br a consulta para saber quem tem ou não saldo. E a partir de amanhã, a Caixa vai disponibilizar essa consulta também no aplicativo FGTS. Tá? Certo. Então, as pessoas já podem olhar com antecedência, lá vai ter exatamente a data que ela vai poder sacar, como é que vai poder implementar, todas as informações, né? Tá certo. Porque, como eu falei, ele vai começar agora e vai até dezembro, então há um tempo bastante extenso aí para que a gente possa trabalhar esses pagamentos. Só para a gente agora finalizar mesmo assim, qual é a data de ativação da conta poupança para que ela receba esses valores aí? A poupança deve ter sido aberta até que data, superintendente? Boa pergunta. Primeiro, a Caixa vai fazer tudo isso de forma automática e gratuita. Né? Então, a Caixa vai abrir automaticamente essas contas para, no caso de 60 milhões de trabalhadores do FGTS, mas aqueles que, por exemplo, já têm o auxílio emergencial e já têm essa conta eletrônica aberta, a Caixa vai depositar naquela mesma conta. Então, não tem mais exigência de ter sido aberta a conta até determinado período? Não. Tá certo. Um abraço grande, doutor Ricardo Bertrolli, superintendente da Caixa Econômica Federal no Rio Grande do Sul. Mais uma vez, obrigado pela entrevista. E atenção, voltamos para a redação para atualizar as informações do caso Rafael. O que temos agora? Todos os preparativos, né, Glauco, para esta reprodução simulada dos fatos que acontece hoje à tarde. Olha as imagens aí, gente. Temos imagens da chegada da Alexandra, a mãe do menino Rafael, na delegacia da cidade de Planalto. Foi hoje pela manhã, um forte aparato policial. Você veja que a rua está isolada pela Brigada Militar e as unidades da polícia chegando aí, lembrando... Olha só, tem 1, 2, 3 viaturas celas, três que é para 3 viaturas celas. Isso. Pelas imagens da rádio Uirapuru, a gente vê que é um comboio muito grande. Lembrando que a Alexandra ela está no presídio aqui em Guaíba, na região metropolitana de Porto Alegre. E esta foi a chegada dela, então, à delegacia de polícia da cidade de Planalto, onde hoje vai acontecer a reconstituição. Né? E olha só, uma curiosidade, esse ali é um posto de combustíveis, onde os carros estão entrando cerca de 30 metros acima, vai mostrar ali, é a delegacia de polícia. Para a imagem. Ali, volta só um pouquinho, só para mostrar. Aqui, aqui é a delegacia de polícia. Deixa eu mostrar na tela, a delegacia de polícia fica aqui, Aqui é a delegacia de polícia. Se a gente segue por essa rua, até o fim da rua, na esquina, é a casa onde o menino foi colocado. Ou seja, é na mesma rua que fica da polícia, a casa onde aconteceu, onde a criança, o Rafael, foi colocado, e do lado a casa onde ele vivia com a família. Muito bem, seguimos adiante então, porque agora, Glauco, a gente já pode mostrar. A gente vai mostrar agora uma entrevista exclusiva com a tia da Alexandra, irmã do pai dela, e ela deu detalhes do passado, de um trauma, um drama vivido pela Alexandra quando era pequena. A gente vai acompanhar. Ela tinha 6 meses de idade quando ele foi morto. Estava assistindo o jogo com a neném no colo, né? E daí, no entanto, a mãe veio e daí surgiu uma briga, né? No meio do campo lá, mas não com ele, com outras pessoas. Daí foram lá. Com a Alexandra? Ele estava com a Alexandra. A Alexandra tinha 6 meses de idade. E daí o pessoal foi lá e separou aquela briga. E ele foi fazer a torcida, fez contra a torcida.
o time de lá. E daí dois caras de lá da ametista, um cara deu um chute e já veio outro irmão, deu outro chute. Diz que com 2 chutes que deram, mataram meu irmão. A Alexandra falava muito do pai? Não, a Alexandra não falava quase do pai. Ela não... Mesmo que ela não conheceu, né? Esse é um drama vivido pela família, né? Pela própria Alexandra, ou seja, ela não teve essa convivência com o pai. Nós vamos agora, né, Glauco, até a cidade de Planalto ao vivo, com o Josias, que é do portal Em Foco. O Josias vai agora ao vivo, Josias Marques está acompanhando e vai nos dizer como é que está a movimentação aí na cidade. Está onde agora? Você está onde, Josias, nesse momento? Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos, todo o pessoal que está nos assistindo. Estamos em frente à delegacia de polícia aqui do município de Planalto. A movimentação é intensa. Nós estamos aqui acompanhando, né? Nós estamos acompanhando a movimentação de Agora essa imagem ali agora era ao vivo. A gente teve um problema com o microfone do Josias. Ele está, portanto, agora na frente da delegacia, como eu disse, é na rua que passa, bem aí onde estão essas pessoas, está na delegacia de polícia. Agora a gente já retomou o contato. Josias, repete, por favor, que a gente teve um corte aí no teu áudio. Aí a imagem é ao vivo, em frente à delegacia de polícia da cidade de Planalto. Oi, André, não consegui te ouvir. Pode repetir todas as informações para a gente, porque entrou cortado. Tá. Então, estou aqui em frente à delegacia de polícia civil de Planalto, onde a Alexandra está. Também tem uma viatura do SAMU ali, para caso precisar algum atendimento, enfim. Não te movimenta, Josias. É bastante intensa aqui, né? Tem viaturas da escolta prisional que trouxeram a moça, né? E também a Brigada Militar aguardecendo o local. A mesma rua que é a delegacia é a residência em que foi encontrado o menino, né? E a polícia já está isolando também a área para que não aconteça algum problema. Enfim, é lógico que a população toda está esperando bastante esse dia, né? E a Polícia Civil a Brigada Militar já está isolando as quadras das 2 residências que acontecerá, então, a reconstituição a partir das 18 horas. Então, a informação que a Alexandra já está aqui dentro da delegacia de Planalto. Tá certo, Josias, obrigado. A gente está com problema com o microfone do Josias, mas eu acho que a gente conseguimos aí dar uma noção de como é que está a movimentação ali na cidade. Vejam que vieram por segurança 3 carros Sela, né? 3 caminhonetes Sela da SUSEP, justamente, né, para não se saber aonde que ela estava. Essa viagem até Planalto, Glauco, eu não sei se ela possivelmente veio direto. É o momento que eles chegaram aí na cidade, todo esse comboio. É uma viagem que pode durar cerca de 6, 7 horas, dependendo da velocidade. São 400 e alguma coisa de quilômetros. E, portanto, a Alexandra está na delegacia e hoje, a partir das 6 horas, então, a reprodução simulada. Como disse ontem o delegado Joebert, né? O nome, popularmente se chama de reconstituição do crime, vulgarmente, algo assim, um termo que ele usou. Então, essa reprodução simulada tão importante para que a Alexandra, né, diga como que se ela assumiu o crime, ela vai ter que explicar e mostrar como fez do início até o fim, Glauco. André, e as primeiras ali, mais imagens aí, ó. Mais imagens, do momento exato em que ela está chegando lá e saindo da viatura da SUSEP, de dentro daquele local ali que ela foi transportada, lá do presídio de Guaíba até a cidade de Planalto. As informações que a gente tem é que ela já conversou com alguns peritos, com alguns integrantes ali da Polícia Civil. Por quê? Porque o objetivo é criar justamente uma intimidade maior para fazer com que ela fique dentro do possível um pouco mais à vontade. Está aí a imagem, então, que a gente recebeu há pouco lá da cidade de Planalto, André. Imagens do momento da chegada da Alexandra até a delegacia de polícia lá da cidade de Planalto. Ela desce aí de costas.
São imagens que foram geradas agora há pouquinho, né? A chegada dela à cidade de Planalto. Segundo a delegada Nadine, está aí ela, ó. Ela chegando nesse momento, mãos para trás. Conforme a delegada, ela estava bastante abalada na chegada, né, André? Olha, é o relato que se tem, né, dos policiais que estavam ali com ela. Não sabe... Aquela velha história, né, Glauco? Na verdade, nós não sabemos praticamente nada. O que é fato? O menino morto. A gente tem a versão dela, né? Isso é fato. Agora, se foi, como foi, quem foi, quantos foram, como fez, como não fez, que dia foi, esse é o desafio da polícia que pretende, né, desvendar todas essas perguntas que a própria delegada disse, Nadine. São muitas perguntas a serem respondidas, que é o que a polícia pretende fazer, portanto, hoje a partir das 18 horas, e solicitando à população de Planalto, principalmente nesse período de pandemia, que se mantenham, né, em casa, para evitar qualquer tipo de problema de aglomeração por questões de segurança, e a segurança está reforçada, como a gente observa aí nas imagens. Hein? A polícia trabalhou, inclusive, com a possibilidade de protestos, viu, André? Pelo contexto todo, né? Sim, o impacto desse crime dentro de uma comunidade pequena de 10 mil pessoas, mas a princípio está tudo controlado, a brigada isolou totalmente o local, que como você viu ali e falou, né? É uma cidade pequena, uma quadra tem uma coisa, na outra já tem outra, porque é uma cidade realmente bem pequena, Planalto. E, logicamente, que a população, até porque a população toda ficou 10, 11 dias à busca do menino e queria o menino vivo. E se envolveu com isso, né? Se envolveu com isso. Manifestações nas redes sociais, gente procurando, gente ajudou, inclusive, o tio do garoto nas buscas, né? Uma mobilização enorme, exatamente. Quer dizer, foi um desespero para todos, já abalados com o fato do sumiço do Bernardo, né? Querendo ou não, Glauco, eu já disse uma vez, em linha reta da cidade de Planalto, 20 quilômetros à distância, onde o menino Bernardo foi enterrado, encontrado morto. Quer dizer, então ali para a região, isso é muito próximo de Frederico Westphalen, Ametistas do Sul, quer dizer, são todas cidades ali próximas. Então, é um abalo muito grande. O menino desapareceu, a mãe pedia, né, a ajuda das pessoas, ia na rádio, ia não sei aonde, publicava fotos e pedidos. E aí, então, a população também, de certo modo, e é muito revoltada por isso. Mas vamos ver se a partir das 18 horas tudo começa a ser esclarecido. Obrigado, Glauco, pela participação com a gente aí. Agora, faltando 5:45, a gente vai ter durante toda a nossa programação, e principalmente às 19h20, no segunda edição, todas as informações sobre esta reprodução simulada. Tem vento lá fora. Vamos falar do tempo agora? Muito bem, Estael Cias. Vamos falar do tempo, que a gente tem um vento lá fora, a chuva está chegando aqui na capital agora, Estael Cias. Bom dia, André. Muito bom dia a todos. Boa tarde. Boa tarde. Pois é, temos vento norte, vento forte que soprou desde a madrugada, mais de 80 km por hora na região central, na fronteira com o Uruguai. E hoje, André, é um dia importante para os meteorologistas, porque existe uma campanha mundial global dos meteorologistas de conscientização do aquecimento global. O nome dessa campanha é Mostre Suas Listras. É uma campanha que mostra como evoluiu a temperatura nesses últimos 100 anos, mostrando que o aquecimento global é fato registrado pelos dados meteorológicos. Eu, como meteorologista gaúcha, vou mostrar as listras do Rio Grande do Sul. Nós vamos colocar aqui no mapa, é um mapa bem simples. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar, mas eu acho que é bom a gente ir explicando como é que é esse mapa, porque pelas cores, né, Exato, é um código de barras. Um código de barras, e a cor vai, quanto mais azul, mais frio. Mais vermelho, mais quente. Então, mostra que nos últimos 30, 20 anos, o aquecimento, a temperatura no Rio Grande do Sul, ela ficou acima da média. E a gente já mostrou aqui que Porto Alegre, nos últimos 20 anos, teve uma incidência de calor de 35 graus muito maior do que anos anteriores. Isso é fato, né, Estael? Não é fato achismo. Global, é fato do isso país. Isso é ciência. Os números que mostram que há um aquecimento. O porquê, bom, aí a gente entra numa outra discussão. Aí são outras questões, mas o aquecimento
aquecimento é fato e hoje é um dia que os meteorologistas do mundo inteiro vão colocar as suas listras, esse código de barras de temperatura, da evolução de temperatura dos seus países ou dos seus estados nas redes sociais, justamente com o intuito de trazer essa luz a esses dados e mostrar para a população que esse é um fato que a gente já tem registrado. A gente vai fazer um mistério e vai mostrar no finalzinho, porque é muito interessante de ver essas cores mostrando quanto está aquecendo. A gente fala agora da previsão, a gente vai ter chuva chegando. Sim, nós temos a chuva que já aconteceu, inclusive com queda de granizo em partes do sul do estado. Nós temos aqui justamente essa imagem de satélite mostrando nuvens mais carregadas aqui na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai. Tivemos alguma nebulosidade mais densa passando por aqui também, mas a gente vê que já está indo para o oceano. Choveu forte, a instabilidade ainda pode voltar a atuar nestas áreas mais ao sul e o vento norte, que não só hoje vai trazer aí essas rajadas mais moderadas, mais intensas, mas esse quadro de vento norte que mantém a temperatura alta e até acima da média nesse finalzinho de outono, vai seguir pelo menos até metade da próxima semana. Então teremos uma longa sequência de dias em que o vento norte estará presente aqui e nós vamos assim encerrar o outono e começar o inverno, que começa neste sábado, com temperatura acima da média histórica, com temperatura mais alta do que o normal. E a umidade, André, que não quer ir embora. A umidade segue por aqui. Pode não chover, mas a perspectiva é de muita umidade. Previsão para hoje à tarde, vejam só, 29 graus lá em Santa Rosa, temperatura chegando aos 22 em Cambará do Sul, 22 graus em Pelotas, com esse quadro de instabilidade se mantendo, Santa Maria, que teve 90 km por hora, com 25 graus hoje à tarde, e a região metropolitana, uma tarde abafada. Chuva aqui na Grande Porto Alegre poderemos ter no finalzinho da tarde, lá por 5, 6 horas, mas também é chuva passageira. E os próximos dias, o vento norte mantendo essa temperatura elevada. As tardes hoje com 26 graus em Porto Alegre, amanhã vamos aos 28, uma sexta-feira úmida com muitas nuvens, poucos períodos de sol. Sábado e domingo se mantendo essa temperatura amena. Então, sábado aqui, dia que marca o início oficial. Dia de verão oficial. aí, sexta e sábado. Exatamente, dias aí de primavera. E tá aí a imagem verão. que a gente vai mostrar rapidinho no encerramento das cores, olha só. Essa é as listras do Rio Grande do Sul, que mostram aqui desde 1910 até 2010. Vejam, as áreas mais quentes, cores mais quentes, laranja e vermelho, mostram que esses últimos anos foram mais quentes que a média no Rio Grande do Sul. Voltamos amanhã. Boa tarde a todos.